A anemia não é só fraqueza ou cansaço. Ela dá sinais que muita gente ignora, mas são uma ameaça para a sua saúde. Sintomas que parecem pequenos podem afetar a sua pele, o coração e até o cérebro. No vídeo de hoje você vai descobrir 15 sintomas que revelam que você tem anemia e como curar esse problema. Para entender de fato o que é a anemia, você precisa saber que o seu sangue tem a função de mandar oxigênio para todo o seu corpo. Esse transporte é feito pelos glóbulos vermelhos, como se fossem os caminhões, e também pelas hemoglobinas, os motoristas desse caminhão. Na anemia, você tem uma menor quantidade de glóbulos vermelhos ou de hemoglobinas, como se tivesse menos caminhões ou eles estivessem vazios, não estivessem com motoristas. E é por isso que seu sangue fica fraco, incapaz de levar o oxigênio para todo o seu corpo. Existem vários tipos de anemia, mas a mais comum é por deficiência de ferro, e é dela que a gente vai falar nesse vídeo. Ela pode acontecer por vários motivos. O primeiro deles é a gravidez. Por quê? A mãe precisa compartilhar os nutrientes dela com o bebezinho, e pode ser que durante essa fase da vida dela fique com uma deficiência, fique com menor quantidade de ferro no seu corpo. Também pode acontecer naquelas pessoas com uma dieta restrita ou vegetarianos e veganos, porque eles não consomem alimentos com a quantidade necessária de ferro para o seu corpo. Também pode acontecer com aquelas pessoas que têm algum problema gastrointestinal, ou seja, no estômago ou no intestino, porque não é capaz de absorver direito o ferro dos alimentos que consome. Muito comum naquelas que fizeram cirurgia bariátrica, nos que têm doença de Crohn, um problema no seu intestino, as que têm doença celíaca, que é as pessoas que não podem comer nenhum tipo de alimento com cevada, centeio ou trigo. A anemia também pode acontecer por um sangramento oculto, ou seja, que eu não consigo ver ou que eu acho que é normal. Muito comum nas mulheres que menstruam de maneira muito intensa, acha que isso daí é normal, mas na verdade ela está perdendo muito sangue do seu corpo, ou as pessoas que também têm um câncer de intestino. Por quê? O sangramento intestinal, ele não aparece de forma vermelho vivo, não é aquele sangue que a gente está acostumado a ver. As suas fezes costumam ficar mais escuras. Chegou a hora de você descobrir quais são os principais sintomas que a anemia por falta de ferro pode causar em você. O primeiro deles é a palidez. Aquela pessoa que você olha e ela tá mais branca, mais pálida do que o normal. Eu tenho certeza que em algum dia da sua vida, sua mãe, sua avó ou sua tia chegou para você e falou assim: nossa, fulano, eu acho que você tá com anemia porque você tá muito pálido. E realmente esse é um sintoma muito comum. Os locais mais fáceis de você perceber se está com uma palidez de verdade, se ela é real ou não, é na parte interna da sua pálpebra inferior. Você vai puxar um pouquinho ela, vai olhar se ela tá vermelho vivo, um rosa vivo. Se não tiver, se tiver mais esbranquiçada, pode ser uma anemia. Outro lugar muito bom para você perceber é na palma da sua mão. Sabe essas pregas que aparecem na nossa mão? Elas são mais escuras do que o resto da pele. Se elas estiverem no mesmo tom da sua mão inteira, fica difícil para ver essas marcações, pode ser um sinal de anemia também. Esse sinal da palma da mão não vale para todas as pessoas, ele não é 100% confiável. Por quê? Em pessoas de tom de pele mais escura, pode ser que essas pregas tenham a mesma cor do resto da pele. Então não dá para você confiar que sem a palidez na parte das mãos, você não tem anemia. O segundo sintoma é a fadiga, aquele cansaço fácil para as coisas que você fazia normalmente no seu dia a dia. Por quê? Está demorando demais para chegar oxigênio nos seus músculos e nos órgãos do seu corpo. E quando chega, é bem pouquinho. Isso aí vai causar em você uma fraqueza para subir lances de escada, carregar sacola de mercado, até mesmo varrer o chão da sua casa. Você pode sentir falta de ar mesmo se não estiver correndo, e até aquela palpitação, coração batendo mais rápido, porque ele está tentando compensar tudo isso. É como se todos os seus músculos e os seus órgãos
trabalhassem naquele modo reserva. O terceiro sintoma é a urina avermelhada. Isso aí vai aparecer em pelo menos 80% das pessoas que têm deficiência de ferro no seu corpo. E por que que acontece? A beterraba ela tem algo chamado betanina, que é o que dá a cor avermelhada, arroxeada para ela. Se você tem a quantidade de ferro necessária no seu corpo, esse ferro vai quebrar a betanina e ele não vai aparecer na urina. Porém, se você tem deficiência, diminuição do ferro, essa betanina vai ficar inteira, vai passar direto para a sua urina e essa urina vai ficar com essa cor diferente. Mas tem um pequeno detalhe. O que sai na sua urina não é sangue. Se você estiver sentindo algum sintoma urinário, como dor para fazer xixi, está fazendo mais ou menos xixi do que o habitual, está doendo abaixo do umbigo, ou então lá na coluna, perto do lugar onde fica os rins, você deve procurar algum profissional especializado na parte renal para saber se você está com algum problema nesse outro órgão, que são os rins. O quarto sintoma é a síndrome de pica. É quando o seu corpo está com deficiência de ferro e ele fica com uma fome de coisas estranhas. O seu cérebro pensa que para suprir essa deficiência de ferro, ele precisa comer coisas que a gente não comeria no nosso normal. Os alimentos mais comuns que as pessoas com anemia costumam querer comer são macarrão cru, giz de cera, amido de milho, a famosa maisena, e tem gente que gosta de comer até gelo. Tem gente que coloca num copo vários cubos de gelo e começa a comer achando que é normal. Tem alguns casos que são piores. Tem gente que gosta de comer terra e até mesmo pedaços de pedra. Essas vontades de comer coisas estranhas é muito comum de acontecer em bebezinhos que estão descobrindo o mundo. Não porque ele tem anemia, mas porque ele quer descobrir qual é o gosto, qual é a textura daquilo dali e acaba levando tudo na boca. Porém, se isso acontece em um adulto, é um sinal muito comum de anemia. Eu conheço algumas pessoas que já tiveram vontade de comer tijolo, aqueles de obras, de fazer casa, gente que come macarrão cru, como se fosse aqueles petiscos do dia a dia, e não é com tempero não, tá? É só pegar do saco do macarrão e já comer. E tem gente que come gelo o dia inteiro. Comenta aqui embaixo se você conhece alguém ou você já teve essa vontade sem saber que poderia ser um sinal de anemia. O quinto sintoma é a glossite atrófica, que é quando a língua fica lisa e brilhante, quando ela perde todas essas bolinhas delas, que a gente chama de papila. Isso acontece porque as células da nossa língua elas vão se renovando constantemente, por causa do desgaste quando a gente fala e a gente come. E a gente está fazendo isso o tempo inteiro, todos os dias. O ferro ele é necessário para a renovação dessas células. Se esse ferro está em quantidade diminuída, eu não vou ter a regeneração dessas papilas. Tem muita gente que pode achar legal a língua lisa, fica mais bonita, porém, todas as pessoas que têm esse problema dizem que sente ardência na hora de comer e às vezes sentem que o alimento não tem gosto de nada. Por quê? Essas bolinhas presentes na sua língua são necessárias para você sentir até o gosto dos alimentos. O sexto sintoma são as unhas em formato de colher. Quando falta ferro, a matriz da unha, que é a fábrica lá na base, não consegue produzir uma unha forte e uniforme, ou seja, no formato normal. O resultado, a unha fica fina, quebradiça e com um formato côncavo, parecendo realmente uma colher. Tem um teste caseiro que você pode fazer aí na sua casa para saber se a sua unha está com formato normal ou não. Você vai pegar uma gota de água e vai colocar por cima da sua unha. O normal é que essa gota de água, ela desça e saia da sua unha. Se essa gota de água ficar presa em alguma parte da sua unha, nem que seja só um pouquinho, é um sinal de que você está com essa unha em formato de colher. E depois dessa dica valiosa, já se inscreve no canal agora para não perder nenhuma dica de saúde. O sintoma de número 7 é a queilite angular. São algumas rachaduras ou feridas no cantinho da sua boca. A pele dessa região ela é totalmente fina e sensível e ela tem que se renovar constantemente porque a gente está movendo a boca para falar, para comer o tempo inteiro.
Como você já sabe, o ferro é necessário para renovar as células do seu corpo. Se eu não tenho ele em quantidade suficiente, essa região não vai se regenerar, vai inflamar, vai doer e vai rachar. E pode, inclusive, gerar infecção se você não tratar a deficiência de ferro. Você não deve confundir com as rachaduras que se formam quando o clima está seco. Geralmente são mais na região dos lábios. No caso da anemia, a ferida ela é mais na lateral, no cantinho da sua boca. O sintoma de número 8 é a síndrome das pernas inquietas. Quem é que não conhece aquela pessoa que fica mexendo as pernas o dia inteiro? No caso da anemia, é mais comum de acontecer durante a noite. A pessoa ela não consegue ficar parada na cama para dormir. O ferro ele é essencial para o cérebro produzir algo chamado dopamina, que faz o controle dos movimentos e sensações nas suas pernas. Se eu tenho pouca quantidade de ferro, essa produção de dopamina fica toda bagunçada. E é aí que eu vou sentir formigamento, coceira e desconforto nas minhas pernas, tendo a necessidade inconsciente de mexê-las o tempo inteiro. O sintoma de número 9 são infecções recorrentes. Por quê? O ferro ele é necessário para o funcionamento correto do sistema imunológico, que é a parte do meu corpo que me protege contra as infecções. Sem esse ferro, eu fico sem munição e incapaz de me proteger contra os bichinhos, os invasores do mundo. Isso aí pode causar em você infecções respiratórias, urinárias, infecções de pele, principalmente micoses e pé de atleta e até mesmo infecções bacterianas. Isso aí pode afetar diretamente a sua região íntima, causando até mesmo candidíase, que é aquele corrimento branco, parecendo um leite talhado, junto com a coceira insuportável, e a vaginose bacteriana, que tem um corrimento com cheiro de peixe podre. Mas isso tem como prevenir sim, e é por isso que eu fiz o Código Íntimo, que é um guia onde eu te ensino de maneira bem fácil e prática, com vídeos, como você vai cuidar da sua periquita em casa e viver livre de qualquer problema nessa região, seja corrimento, infecção e mau cheiro. O link está no primeiro comentário fixado. Clica e vem aprender. O 10º sintoma é a depressão. E sim, por mais que você ache que não, a anemia pode ser a causa dessa tristeza profunda, a falta de energia para fazer as coisas que você gostava antigamente e até mesmo a falta de concentração na sua vida. A depressão é uma doença que está se tornando cada vez mais comum no nosso meio. Infelizmente, ela tem várias causas, mas as pessoas costumam associar somente a causa emocional, traumas, problemas que as pessoas estão passando. Porém, a deficiência de ferro, a anemia, pode causar uma alteração na dopamina e na serotonina, que são responsáveis pelaquela sensação de bem-estar na sua vida. É por isso que a gente não pode dizer com certeza que a anemia ela está somente associada com algum sentimento da pessoa. A gente precisa excluir outras causas que podem estar afetando o seu humor, o seu foco e o seu ânimo no dia a dia. O sintoma de número 11 é aumentar o risco de AVC, o famoso derrame. Por quê? O nosso corpo entende que está com deficiência, com diminuição dos glóbulos vermelhos, que são aqueles caminhões, e das hemoglobinas, que são os motoristas, e começam a produzir mais plaquetas. Essas plaquetas aí, elas são as responsáveis pela coagulação do nosso sangue. Se eu tenho muita plaqueta, o meu sangue fica mais grosso e é mais fácil dele formar coágulos, que são pequenos pedaços de sangue. Se isso acontecer em algum vaso sanguíneo, alguma artéria lá do meu cérebro, esse coágulo vai impedir a passagem do sangue. Se não chega sangue no meu cérebro, pode causar o AVC, que é o acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame. Essa causa é muito rara de acontecer.
felizmente. Por quê? O AVC tem outros motivos mais comuns, mas a gente não pode ignorar, porque se tratar a anemia pode evitar esse problema tão grande. A coceira é o sintoma de número 12. Tem muita gente que começa a se coçar no seu dia a dia e não entende o porquê. Não está usando nenhum tipo de produto de higiene ou de pele diferente, não mudou a roupa, é a roupa que usava anteriormente, não teve nenhum bicho que picou e ninguém mais está sentindo essa coceira, somente ela. Isso acontece porque o ferro é necessário para fazer os nervos da pele funcionarem direito. Sem ferro suficiente, esses nervos ficam todos desregulados e começam a dar essa sensação de coceira, mesmo que você não tenha nenhum tipo de irritação no local. Além disso, a deficiência de ferro diminui a qualidade da sua pele, deixando ela mais fina, mais seca e aumentando a coceira também. Você deve ter cuidado com essa coceira em todo o seu corpo. Por quê? Às vezes a gente perde a noção na hora que está coçando e quando vê já formou uma ferida. Isso aí pode gerar uma infecção em você. Então, antes mesmo que você comece a coçar essa região, passa um pouquinho de álcool, passa somente a mão de leve, esfregando ao invés de passar a unha. O sintoma de número 13 são alterações capilares no seu cabelo. Fica mais fino, mais frágil, quebradiço e pode até cair. Por quê? Os folículos capilares, que é onde cresce o seu cabelo, precisam do ferro para manter o seu cabelo na fase de crescimento, que é uma das 3 fases que ele passa. É a fase de crescimento, a fase de descanso e a fase de queda. Sem esse ferro em quantidade necessária, eles entram mais rápido na fase de queda. Quem percebe mais os sintomas são as mulheres, porque a nossa autoestima está ligada totalmente com o nosso cabelo. E aí a gente vai notando que está caindo mais do que o normal, só que pensa que está ligado com os produtos que a gente usa no nosso cabelo. Começa a comprar hidratação, um shampoo diferente, passa óleo, porém deve ser tratado de dentro para fora todo esse problema. O 14º sintoma são as olheiras. Quando eu fico mais pálida, tudo que é mais escuro em mim vai aparecer com maior facilidade. Pode inclusive ser notado algumas veias nessa região. Isso aí costuma melhorar bastante quando você trata a sua anemia. O 15º sintoma é a tontura, ou então aquela sensação de cabeça leve, principalmente quando você levanta rápido da cama, ou da cadeira, ou do sofá. Isso acontece porque com pouco oxigênio no meu sangue, vai pouco oxigênio lá para o meu cérebro. Com essa falta momentânea, pode gerar essa tontura, a visão escurecida e até mesmo desmaios. E é totalmente perigoso porque essa queda pode causar um problema ainda maior na pessoa. O melhor exame para você descobrir se você está com anemia por deficiência de ferro é o hemograma, que é o famoso exame de sangue, e o painel de ferro. O médico vai pedir isso para você. Além disso, ele pode pedir alguns outros exames para saber a causa real dessa anemia. Para você tratar a anemia por deficiência de ferro, deve tomar um suplemento com ferro elementar ou sulfato ferroso. Pode ser em comprimido ou em gotas. Você também deve dar uma ajudinha para o seu corpo aí na sua alimentação, comendo carne vermelha, frangos, peixes, feijão, lentilha, tofu, porque tudo isso vai ajudar a dar um suprimento maior de ferro para você. Para melhorar a absorção de ferro desses alimentos, você vai consumir alimentos com vitamina C, laranja, limão, acerola, todas essas frutas cítricas. E para não piorar, para não atrapalhar essa absorção, você vai evitar tomar café, chás e leites antes de consumir esses alimentos. Além disso, você vai ter que descobrir a causa dessa anemia, porque não adianta a gente só tampar o buraco, precisa mudar toda a pista. Você vai também ter que fazer um monitoramento com o médico, com o especialista, porque o tratamento pode demorar mais ou menos de 3 a 6 meses para repor o ferro de maneira correta. Como estão tendo várias perguntas de vocês aqui no canal, eu não estou conseguindo responder todas, eu estou pensando em fazer um novo quadro, que é responder as principais perguntas e as dúvidas mais comuns em um vídeo especial. Se você gosta dessa ideia,
comenta aqui embaixo a palavra pergunta e eu vou entender que você quer.